esperando já, né? Já Começar. começou. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz. Esse que vos fala é o Edmilson Menezes, aqui de Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes. Você que está ligado à nossa live, meu forte abraço, meu querido, minha querida, que está nos acompanhando nesta noite. É um prazer enorme poder ver você através dos comentários, falando do amor de Deus. Ministro Francisco, meu amado, a graça e a paz, melhor noite aí para você e toda a família. Graça e paz, povo santo de Deus. É maravilhoso, né? E assim nós abraçamos nossos amados irmãos em Cristo Jesus, que, assim como nós, têm interesse, têm o propósito de se aprofundar no conhecimento das Sagradas Escrituras. E isso é bom, é maravilhoso aos olhos de Deus, ver o seu povo, né? Assim, reunido, procurando conhecer as verdades que outrora esteve oculto e que cabe a nós, como seres humanos, pesquisar, analisar e desenvolver uma visão escatológica plena, completa, correta, para divulgarmos aos nossos irmãos em Cristo Jesus. E assim eu abraço todos os irmãos que se encontram espalhados por todo o Brasil, assim como minha família, né? Minha parentela lá em Cavaleiro, né? Minha mãe, meus irmãos ali, meus cunhados. E assim aqui no Jordão, onde eu moro, né? Minha esposa, meus filhos, meus netos, né? E assim abraço também o nosso irmão Gilberto, né? Cláudio, Clênio, essa família maravilhosa que tem estudado, se aprofundado no conhecimento das Sagradas Escrituras. Amém, meu irmão? É isso aí, meu amado. Também deixo meu forte abraço à minha família em Carpina, né? Aquele povo maravilhoso, povo abençoado. Possa também estar aí ligado na nossa live nessa noite, lá em Carpina. Não só lá, né? Mas aqui todo o Nordeste, aqui do Brasil, né? Pernambuco, Alagoas, Natal, Bahia, onde tem homens fervorosos anunciando o Evangelho eterno, né? Para que os filhos de Deus venham ter um entendimento, Francisco, do que ele é diante do Pai, né? Que verdadeiramente ele é diante do Pai. Nós vemos que as pessoas vivem hoje um evangelho contrário àquilo que a Escritura fala, né? É como a gente falou na semana passada, domingo, né, irmão Francisco? As pessoas estão vivendo, trazendo a história dos judeus para dentro dos locais chamados igreja, não é isso? Positivo, Beto. E quanto que nós hoje entendemos que, ao pegarmos a Bíblia para ler, nós lemos ela como uma Bíblia consumada, né? Ou seja, história que trata de um povo o qual o Senhor escolheu para se comunicar, para se relacionar-se com aquele povo naquele momento, naquela época, né? Através dos profetas, através dos apóstolos, através dos reis, através dos sacerdotes. Então, Deus usou aquele povo, esses homens, para se comunicar a eles e Deus se relacionasse com o povo ali naquele momento, né? Então, mas aí a nossa geração tem a Bíblia como um livro, como se fosse escrito hoje, ministro Francisco. Né? Mas não é verdade. A Bíblia não foi um livro que foi escrito hoje. Há mais de 2020 anos que a gente vê os relatos bíblicos e agora, nessa atualidade, nós, com os olhos iluminados, entendemos, né, compreendemos que todos os textos aqui não foi direcionado para nenhum de nós. Não foram direcionados. O escritor não estava almejando nós hoje, em 2020. Será que estaria, ministro Francisco? O escritor da Bíblia estaria almejando nós hoje, em 2020? É evidente que não, né? Estava visando os seus contemporâneos, aqueles que estavam mais próximos dele. Né? Por exemplo, a carta tem um escritor, tem o remetente e tem um destinatário, né? Paulo dirigiu as suas 7 cartas, as 11 cartas, a um destinatário, né?
que eram as 7 igrejas lá da Ásia, né? Assim como João e os outros apóstolos lá direcionaram as cartas dele para aquele povo lá, né? Bem, mamãe, vamos dar continuidade àquilo que nós estávamos falando domingo, né? Isso. Como construir um relacionamento saudável, né? Nós vemos que país aí, fora do nosso, mesmo sem a Bíblia, eles têm um relacionamento saudável, né? Harmonioso, uns para com os outros. São países que não vivem em guerra, são países que não vivem em corrupção, são países que não vivem assolados vamos dizer assim, o império religioso. Né? Mas eles entendem, pelas leis locais, que devem amar uns aos outros, né? Por isso que lá há poucos homicídios, não é isso? Há menos pessoas com necessidades. Então, em nosso país há várias denominações, várias, mas não chegamos a um consenso. Não consegue levar os filhos de Deus a ter um relacionamento sadio, um relacionamento saudável, mesmo com a Bíblia em suas mãos, não consegue. É disputa por poderes dentro desse lugar chamado igreja. Chamado igreja. As pessoas usam o seu poder de eloquência, de conhecimento teológico contemporâneo para amedrontar os filhos de Deus, para trazer julgo pesado sobre eles, para fazer eles estarem debaixo de um líder, né? Mas não é isso que a palavra fala. Então, nessa noite, nós vamos discorrer, continuando acerca daquele título que nós falamos domingo, né? Eu peço desculpa aos amados irmãos pela minha imagem, né? Minha imagem escura. Eu não estou usando aqui um webcam ótimo, estou usando um webcam do próprio notebook, que não é bom, mas que está dando para você ver-me e poder me comunicar com os demais. Nosso forte abraço à nossa irmã Lia, que está acompanhando a nossa mensagem nessa noite. Né? Positivo. Nosso forte abraço aí a nossos irmãos ali em Guararapes, né? Nosso irmão Fernando, sua esposa Andréia, sua família ali total ali em Guararapes. Nossos irmãos aí em Pontezia, Juraneide, Everaldo Barros, no Cabo Santo Agostinho, né? O irmão Antônio, que está se desenvolvendo para trabalhar, sua família. Nosso forte abraço aqui a Cláudia, Gilberto, aqui no Jordão. Nosso forte abraço, meus amados. Francisco, vamos abrir lendo aquele texto que a gente leu, né, em Mateus, capítulo 7, versículo 10 e 12. Vamos usar novamente os livros históricos, né, meu Francisco? E tem de suma importância para nós também, né? Relata como Jesus se relacionou-se com os antigos, com aqueles que estavam próximos dele. Como é que Jesus se relacionou com o povo lá, hein? Eles que o não aceitavam. Pode ler, meu amado. Mateus, capítulo 7, versículo 10. Isso. Diz 10 assim. até o 12. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Meu amado. Então, você veja que Jesus estava com os seus seguidores, né? Eu lembro que esse texto fala aí, Jesus estava com os seus seguidores, né? Falando de julgamentos, que não julgasse, né? Que seriam julgados, né? Aquela nação ali que o seguia.
Então, meu Francisco, Jesus disse o quê? No versículo 12: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Observe que no campo teológico, meu Francisco, no campo teológico, as pessoas veem, né, os teólogos, veem esse versículo como regra áurea. Né? Regra áurea quer dizer uma máxima, né, moral ou princípio moral que pode expressar uma injeção positiva ou negativa, né? Você veja que é a regra áurea nesse texto. Ou seja, aquilo que eu quero que alguém me faça, eu tenho que também fazer. Então, meus amados, antes de mais nada, a nossa proposta, ministro Francisco, não é discutir doutrina nessa noite. Nós não vamos falar de doutrinas a qual a Bíblia relata de Gênesis a Apocalipse, né? Nós não vamos tratar nesse sentido. Mas vamos apresentar o amor de Deus a todos os homens através dessa live. Não é isso? Nós não vamos aqui tratar de doutrinas, porque muitas vezes nós sabemos que doutrina, às vezes, como eu tenho falado, doutrina é maravilhoso. Você conhecer os pactos da Bíblia é gratificante. Você vive nessa terra, né, não como inimigo de Deus, mas como um filho que o ama, um filho que agradece todos os dias, pelo privilégio de acordar, pelo privilégio de ter o trabalho, pelo privilégio de ter construído uma família. Né? Então, é deste amor que nós vamos falar, é deste relacionamento que nós vamos falar. Não das doutrinas que Paulo falou, que Jesus falou, que os profetas falaram. Isso nós falaremos em outra ocasião. O pilar hoje é o amor, o relacionamento. Né? E que é dificílimo, né, nos dias atuais, ministro Francisco. É problemático você se relacionar nesse mundo hoje com as pessoas egoístas que nós vemos, né? O egoísmo toma conta do nosso país em geral, né? Em todos os sentidos, seja ele político, seja ele religioso. Mas nós vamos tratar desse amor, né? A nossa proposta, a palavra não quer nem sair, é apresentar o amor de Deus desde a criação, não é isso? Até os dias atuais. O amor dele. Né? Então, você veja que ele, no seu ministério terreno, ele apontou aos seus contemporâneos que viviam de apontar, que viviam de atacar. Disse, olha, vocês deveriam olhar primeiro para vocês. Vocês querem tirar o argueiro dos vossos olhos, sem primeiro olhar para o olho de vocês, sem primeiro olhar para como vocês estão. Assim vive 99% das pessoas que dizem ser cristãs. Estão dentro de um lugar chamado igreja. Então, observe que, amado Francisco, o que o sábio Salomão escreve no capítulo 10 de Provérbios, você pode acrescentar aí, como eu já disse, Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Enquanto isso, toma um golinho de água. Nossos irmãos que estão acompanhando a nossa live agora, interagindo conosco, você pode interagir, você pode falar, meu amado, aqui através da nossa live, né? Nosso bate-papo, né?
assim possível, você tem algo a acrescentar, nós estaremos aqui, talvez, abrindo um espaço no link, né, Ministro Francisco, para que ela possa Isso, estar conosco, participando isso. aqui ao vivo conosco nessa noite. Pode A falar, propósito. Provérbios, capítulo 12, versículo 10. Capítulo 12 ou versículo 12? Capítulo 10, versículo 12. Sim, que diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Que maravilha, né? É Tem algo a lindo, é acrescentar? lindo. Oi? Tem algo a acrescentar? Não, pode falar, pode falar. Então você percebe que o sábio Salomão escreve, né? Que poesia, né, meu amado? É, livro poético maravilhoso e lindo. Poesia, né? Que coisa maravilhosa. Se nós, brasileiros, entendêssemos isso aqui, essa regra de conduta, não é? Nosso país não vivia debaixo da corrupção, da criminalidade, da miséria, da pobreza. Como já falamos na mensagem anterior, né? A gente sabe que há países que não precisam nem da Bíblia para orientá-lo acerca disso aqui, Francisco. Ou seja, a educação deles vem de baixo, né? Vem de baixo, vem da própria casa, como falamos. No Brasil, a nossa cultura é muito má. Nós somos muito má catequizados. Os pais chegam embriagados em casa, batendo nos filhos, né? De chegarem abraçando, beijando, chega o contrário, batendo nos filhos, batendo na esposa, e isso faz o quê? Os filhos crescerem revoltados, né? E por isso que não sabe se relacionar nem dentro de casa, nem fora de casa. Quando chega fora de casa, busca encontrar aquilo que não encontra em casa. E o que eles encontram? Pessoas de mente perversa, o conduzindo para o abismo. É isso? E aí, meu amado, é lamentável que nós temos igrejas em cada esquina, mas a igreja não sabe se relacionar. Sabe aprisionar com dogmas, com tradições, com rituais, os quais levam os filhos a estar aprisionados, e alguns deles almejam chegar à maioridade, meu Francisco, para afugentar-se desse castigo, desse peso. Se observarmos a nossa sociedade, 90% são pessoas que já estiveram dentro de uma denominação e que não suportam mais ouvir falar de igreja, de evangelho, porque foram mal catequizados. Mas observando o texto de Provérbios, Salomão falando aqui, foram coisas extraordinárias, né? Nós vemos o livro de Provérbios com algo maravilhoso para nossas vidas. Um forte abraço à nossa amada irmã Ioná. Não sei se você está acompanhando aí também, né? Estou acompanhando aqui. Hoje eu fui esperto, fui esperto. Então, você veja que ele disse no versículo 10, o que a cena com... Eu estou lendo errado? É o 12. Não, 10, 12. O ódio, você veja que o ódio excita contendas, intrigas, divergências, brigas, rixas. Você veja, né? E quem provoca isso? Pois é. O próprio homem, com a sua ambição, com o seu desejo maléfico, com o seu desejo de ser o melhor, querer estar no pedestal, querer estar no poder, meus Francisco. Mas vem no finalzinho do versículo, ele diz o quê? Mas o amor cobre todas as transgressões. E foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário, né, meu Francisco? Demonstrou o amor dele ali, né? Demonstrou. Mas você falou uma coisa, Edmilson, que em cada esquina a gente se vê, vamos simbolizar, sintetizar, em cada esquina a gente vê uma congregação. Isso.
E o que é que a gente vê dentro dessa congregação? A fomentação, o alimentar o ódio e não divulgar o amor. Agora, como é que ele alimenta o ódio? Falando mal de Jesus. Então, as igrejas hoje, ela vive à base do ódio do crente com Jesus. Porque o crente hoje tem raiva de Jesus. Se não fala, mas demonstra. No anular o sacrifício de Jesus. Ah, Senhor Jesus, eu vou jejuar porque o Senhor não fez o seu papel total. Eu vou hoje participar também de um jejum. Então, as igrejas, o formato de igreja, o formato de abrir um salão naquele templo e colocar o povo ali congregado, é para dar entendimento ao povo que o amor demonstrado por Jesus naquela cruz foi o suficiente para cobrir todas as nossas possíveis transgressões, né? E cobriu a transgressão daqueles que lá estavam naquele período, né? Para cobrir a transgressão daquele povo que estava lá no período com Jesus, lá no primeiro século, e que era transgressor e por natureza da lei que foi dada a Moisés. Então, Jesus ali naquela cruz passou um pano por cima, cobriu todas aquelas transgressões que aquele povo de Israel cometia por conta das 613 ordenanças que existiam. Então, ali Jesus, naquela cruz, demonstrou o seu amor e cobriu toda a transgressão daquele povo ali na cruz. Vou falar, irmão. É verdade, né? Então, nós percebemos que o amor de Jesus é tão maravilhoso, né? Que ele se doou, se entregou, mesmo com um relacionamento de muitos conturbado ali, mas ele se relacionou maravilhosamente com a sua geração. Pessoas que não tinha como merecedor, né? Mas ele ali, ele se entregou por completo, por inteiro, se doando. Então, Francisco, nós vemos que esse texto aqui, eu estou tentando ainda compartilhar aqui o vídeo, né? Meu celular está horrível, não está abrindo nada. Nossa. Não estou conseguindo abrir nada aqui que foi compartilhado agora, né? Não consigo compartilhar nada dele, só consigo comentar. Está russo, viu? Mais um pouquinho de tempo aqui, meu amado, que eu vou fazer agora. Ui. Abraço ao irmão Fábio aí, irmão Fábio Cavalcante. E pronto. Forte abraço ao nosso irmão Fábio, né? Está lá em Caruaru nesse momento, né? Acompanhando a nossa live aí. Forte abraço, irmão Fábio, para você e toda a família aí que está ligadinha na nossa live. Então, observe, Francisco, que no sábio Salomão, ele diz o que? O ódio excita contendas. Então, nós temos que aprender isso, né? Temos que aprender isso, que o ódio, que o desejo pelo poder excita ódio. Amados, abençoados, se eu soubesse me relacionar, se você souber se relacionar com Deus, saberá se relacionar com qualquer pessoa. Se você sabe se relacionar com Deus, que é o básico, Francisco. Isso. Às vezes você pergunta, mas como eu posso me relacionar com Deus? Eu não vejo. Agora. Eu não toco, né? Porque é uma coisa íntima. Se você aprender a se relacionar-se com Deus, você vai aprender a relacionar-se com qualquer pessoa. Independente de cor, de raça, de classe social ou de religião. Pois é. Por quê? Porque o amor, meu amado, diz aqui nesse texto de Salomão, ele predomina sobre todos os aspectos, Francisco.
Isso é. Então, o passo básico para a sociedade, o país, aprender a se relacionar-se com os demais, enxergando a carência dos demais, vendo a necessidade dos demais, é ela se relacionar-se com Deus. Ela se relacionando com Deus, ela vai poder enxergar, né, o seu semelhante, como Jesus mesmo disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, só poderá haver mudança radical em nosso país se os locais chamados de igreja acabarem com esse preconceito religioso, meu amado, de que só eles serão salvos. Ora, salvos? Porque obra não salva. Uhum. A salvação não foi para nós. Nós já viemos salvos, limpos, purificados, ministro Francisco. A salvação está completa. O que eles fazem aí, meu amado, é a ambição da carne, de acharem que a seu trabalho vão ganhar alma, vão salvar a alma para Jesus. Quando, na verdade, todo o espírito for salvo. Né? Quando fala alma, eu acredito que sentimento, né, ministro Francisco? O sentimento, o pensamento, o entendimento da pessoa que está separado do conhecimento de algo eterno, de algo perfeito, de algo maravilhoso. Observe que Romanos, pode ler aí Romanos capítulo 10, você pode agregar, acrescentar aí, meu querido Francisco. Não, meu irmão, eu tô pensando no que tu dissesse. Dissesse o que já é dito dentro do sistema religioso. É comum nós vermos sair da boca desses líderes religiosos a palavra vamos ganhar alma para Jesus. Vamos ganhar alma para Jesus. E eles fazem até conta de quantas almas eles já ganharam para Jesus. Muitos vão dizer, por ser mais coerente, mais precavido, não, eu não lembro de quantas almas ganhei para Jesus. Mas a maioria dele tem aquela anotação de tal culto, tantas almas aceitou Jesus. Agora, Jesus vive de alma ou Jesus vive de espírito? Jesus é espírito, como é que Jesus que vai ter alma? É um linguajar estranho, pervertido, perverso, do sistema religioso. Né? Uma lábia, uma falácia maravilhosa. Vamos ganhar alma para Jesus. No nosso culto ontem, 3 almas se rendeu para Jesus. A alma se rendeu para Jesus. E a alma, quando partir dessa para melhor, vai para onde? Vai para o céu. Alma é negócio de mal-assombro. Alma. Deus, ele vive como o Espírito. Deus, ele se aproxima do Espírito. Ele não se aproxima, não vive íntimo com alma. Que história de alma? Esse negócio de alma é coisa estranha. Ou o líder vai dizer que o culto ontem foi maravilhoso e diante daquela pregação, 10 espíritos se reconciliaram com Cristo, que estavam andando desviado, andando desgarrado e andando adormecido, e eles se reconciliaram, reconheceram que esse espírito, ele pertence a Cristo, e como o bom filho, a casa do pai retornou, quer dizer, o entendimento, 10 pessoas em um culto, a palavra foi tremenda, maravilhosa, e aquele espírito acendeu, e aquele espírito reconheceu o que é que eu estou fazendo aqui. Esse é o meu lugar. E ali ele reconheceu e aquele espírito foi se reconciliado devido àquela palavra. Mas alma, aceitar Jesus, ganhar alma para Jesus, que linguajar profana é esse, povo santo de Deus? Mas você disse Romano, não foi, abençoado? Romanos capítulo 13. 13? Versículo 10. O amor não pratica o mal. Nossa. Contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. E agora? Você veja.
Quando fala o cumprimento da lei, não é aquela lei mosaica, né? Porque não é o decálogo, porque quando se fala aqui, é como se o amor fosse somente, alguns acreditam que o amor só foi somente para aquela geração, né? Que Jesus amou só aquela geração, né? Nós ouvimos isso, né, em alguns canais de WhatsApp, né? Mas eu acredito que o amor é perpétuo, é eterno, é supremo. Essa é a lei que vigorará por todas as gerações. Geração vai, geração vem. Mas esta palavra aqui permanecerá por todas as gerações. Não é? Porque se isso acabar, meu amado, é uma tragédia na humanidade, menino Francisco. Totalmente. Acabou o amor? Oh, meu Deus do céu. É uma tragédia. Não é? Tragédia É uma anunciada. tragédia enorme. Por isso que a gente já falou aqui que há países que entendem isso, expressam o amor independente de estar com a Bíblia. Né? Nós brasileiros, mesmo com a Bíblia, as pessoas são usurpadoras, são barganhadoras, são mesquinhas, não exercita isto aqui que a palavra diz. A palavra diz o quê? O amor não pratica o mal. Quer dizer, se você é uma pessoa que exerce esta palavra todos os dias, ora, o mal cairia por terra aqui em nossa nação, não cairia não, ministro Francisco? Com certeza. O mal Essa é a chegaria por terra. Mas há uma barganha muito grande, meu irmão. totalmente. Vamos dizer, há algo financeiro patrocinado para que isso nunca venha a acabar. Nosso país vive uma equivocada religiosidade. Afirma que é o país cristão, mas de cristão não tem nada. Da verdade, né? Isso. Da verdade, do conhecimento da verdade, né? E só do conhecimento histórico. E vive o povo à base da história, né? Nós somos brasileiros, porque nós temos a nossa descendência brasileira e nós conhecemos, através dos livros de história, o que é ser brasileiro, né? Aí conta toda a história da nação brasileira e a gente sabe que nós é brasileiro. E hoje nós cristãos, nós vivemos à base e à sombra de um povo judeu, como a gente tem sempre tocado nesse assunto. Você estuda a história do judeu, do povo hebreu daquela época, e hoje você faz daquele estilo de vida a sua vida hoje. A vida do povo de Deus hoje é pautada em cima de um conhecimento judeu. Aquele conhecimento. Estão vivendo a história do judeu. Nós não somos judeus. Estou trazendo a história judaica para o relacionamento religioso. É como já falamos no início, né, Francisco? A Bíblia é um livro consumado. É um livro histórico. Alguém pode dizer, esse camarada aí é doido, né? Pode dizer que nós dois somos doidos. Porque falando que a Bíblia é histórica, sim. Ela relata a história de uma nação, de um povo. Ela não relata a história aqui do Brasil. Ela não relata a nossa história de brasileiro. Ou relata. Ela não fala aqui de brasileiro. Ela não fala aqui do primeiro presidente do Brasil. Ela não fala. Não fala do primeiro presidente do Brasil. Ela fala da história de um povo que o Senhor escolheu para se relacionar, para se comunicar com eles. E, através da Escritura, nós vemos como foi o relacionamento de Deus. E como ele tratou aquele povo. O que ele fez com aquele povo naquela época, naquela geração. Né? Ela serve para isso, para nós entendermos isso. E que, através dela, nós entendemos que em Abraão, porque a promessa foi direcionada a Abraão, que seria pai de uma numerosa nação, nós chegamos até hoje
no corpo de carne. Temos um corpo de carne, a participar do corpo de carne, porque a nossa origem, menino Francisco, irmão Francisco, não é terrena, não é carnal. Nós somos seres espirituais que estamos temporariamente vestidos de carne, né? Que um período de dia nós vamos ser chamados, arrebatados. Ora, tem muitos em nossa nação que não quer morrer, duvido, menino Francisco. Mas vai ser tirado da força, vai ser arrebatado. Ora, você tem livre-arbítrio para a morte? Negativo. Você não tem livre-arbítrio para a morte, meu amado. Ele dizer, vem, você vai dizer, não, papai, eu vou agora não. Eu vou viver mais. Você não tem livre-arbítrio para a morte, meu amado. Jamais não tem. Jamais terá. O que se decide para a morte, o viver aqui na Terra e o não viver aqui na Terra, nós não temos livre-arbítrio. Porque no momento que Deus disser, vem, ora, o fôlego é tirado à força, meu amado. E você vai e acabou. O teu corpo volta para o pó, para a sepultura, e o teu espírito volta para o Pai que o deu, que é Pai de todos os espíritos, né, meu filho? Então, amados do Senhor, queridos, uma família, uma sociedade, um país educado no amor, ele não vive na prática do mal. Veja bem, uma família, uma sociedade, um país educado no amor, não vive na prática do mal. Não é isso, meu Francisco? Isso é tremendo. Então, é tremendo, maravilhoso. Então, meus amados, tanto no domingo passado, na live passada, como nessa aqui agora, nós estamos falando acerca do construir um relacionamento saudável. Um relacionamento saudável com o nosso semelhante, que é a política da boa vizinhança. Você já ouviu falar da política da boa vizinhança? Quando a gente pratica a política da boa vizinhança, nós estamos tendo um bom relacionamento com o nosso semelhante, com a nossa vizinhança, e do construir um bom e perfeito devido conhecimento das Sagradas Escrituras. É isso que nós vamos ter um bom relacionamento saudável com Deus quando nós entendermos acerca da escatologia, ou seja, na sua devida locação. Porque a escatologia, ela tem época, ela fala para uma época, ela fala para uma geração e fala de um povo. Então, quando a gente hoje entendermos o que é isso, está falando aqui para qual geração? Está falando aqui para que povo? Então, nós vamos entender tudo isso, aí é quando nós vamos passar a construir um bom relacionamento com Deus, meu amado. Olha, na nossa vida, como seres humanos, nós estamos sempre construindo. Na vida secular, estamos sempre construindo relacionamento da boa vizinhança, bom relacionamento com nosso colega de trabalho, e por aí vai. Na vida espiritual também é. Nós temos de estar e devemos estar sempre construindo, aprendendo, pesquisando, olhando as Sagradas Escrituras e indo atrás de referência. Peraí, Jesus falou isso, mas vamos aplicar a exegese certa. Jesus falou isso para quem? Para que povo? Para qual geração? Ele estava se referindo à minha geração, há mais de 2000 anos? É isso. Entender esses fatos, essa situação, é você passar, filho de Deus, a começar a construir esse bom relacionamento com Deus. E nós ficarmos atentos a cada momento. O momento da nossa vida é construir um relacionamento saudável, a política da boa vizinhança e a política espiritual. Tanto crescer numa situação como crescer na outra. Estarmos sempre de braços abertos e abraçando o nosso irmão e crescendo no entendimento com ele. Aí nós vamos estar praticando esse bom relacionamento, que é o relacionamento com o próximo,
e o relacionamento do entendimento espiritual para que nós possamos avançar. A gente só vai poder avançar na nossa vida secular se a gente entendermos o que é avançar na vida espiritual. O que Deus preparou para mim, o que Deus deixou para que eu faça, o que Deus deixou para que eu possa entender, aí eu vou entender. Não, Deus disse crescer e multiplicar. Ó, crescer e multiplicar é o quê? Você produzir filho, produzir família, por essa vida secular. Crescer e multiplicar pode ser o quê ainda também? Buscar conhecimento e repassar esse conhecimento. Aí está o que Deus disse. Crescer e multiplicar. Você leva para a vida pessoal, secular, crescer, multiplicar, fazer família e tal, essas coisas todas, né? Trabalhar, ter uma boa profissão. E o crescer e multiplicar dentro da religião, dentro do sistema, dentro da espiritualidade. Crescer e multiplicar é o quê? Crescer no conhecimento, dividir esse conhecimento, multiplicar esse conhecimento com os demais irmãos. Quando o povo de Deus hoje parar de ser induzido aos erros, aos equívocos da vida, instruído pelo líder religioso, pelo sistema religioso, o povo vai começar a saber como construir esse bom relacionamento com Deus, meu irmão. E na vida todos nós é assim, né? Muitas coisas acerca das Escrituras Sagradas estiveram ocultas. Hoje não está mais. Por que não está mais? Porque o próprio Deus disse que nada ficará oculto que não seja revelado. E aí, o que estava oculto já começa a ser revelado. O que estava oculto já começa a ser espalhado. O que estava oculto já começa a ser multiplicado. E nós nada mais somos do que um multiplicador de quê? De um povo que passa a ter, a partir do ativado conhecimento, um bom e perfeito relacionamento com Deus. É aquele que vai acontecer na minha e na tua vida. Aumentar o conhecimento, o relacionamento com Deus, a começar a praticar e a entender as Sagradas Escrituras mesmo. Fica à vontade mesmo, pode falar. É verdade, né? Nós temos visto que, com toda a tecnologia que nós temos no nosso país, né, um avanço tecnológico imenso, mas a área do relacionamento hoje, e a proximidade de pai e filho, está tão conturbado, porque está perdendo espaço para a área tecnológica, meu irmão. Você observe que os filhos hoje são educados desde o braço a um celular na mão. Isso. Não tem mais aquele apego de botar o filho para brincar com um carrinho na rua, aqueles brinquedos mais simples, mas hoje é a tecnologia que já está na mão da criança após ela nascer. Então, isso. São, como o ditado popular, né? São bens que vêm para males, né? Nós vemos isso. E isso faz com que a criança cresça, vamos dizer, estressada, porque eu percebo quando eu vejo, em nosso grupo mesmo, que nós reunimos filhos dos nossos irmãos, né? Muitas vezes. A minha filha foi assim, né? E nós percebemos o estresse, como é tirar um celular da mão dos nossos filhos. Você percebe do seu neto aí? É difícil. É complicado, é complicado. Então, aquele afago que o pai chegava do trabalho, a esposa estaria esperando no portão, o filho esperando no portão para um abraço. Você percebe que hoje o cão tem mais esse cuidado do que a família? Você percebe que quando você tem um cão em casa, e o primeiro a chegar na porta ali, naquele mesmo horário, ele está esperando você ali, é o cãozinho, ele está lá, meu amado. Seu amigo fiel está lá na porta. Se você demorar, ele continua lá esperando, porque ele sabe que você vai chegar, você vai dar aquele afago, você vai dar aquele carinho. Então, a nossa sociedade está, meu amado, distante desse relacionamento, né, que a própria Bíblia relata. Observe que no livro de Romanos, capítulo 12 de Romanos, versículo 9,
Ele diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Você veja que é a mesma passagem do capítulo 13, né, meu Francisco? A orientação que nós temos é apegar ao bem. Mas, eu digo, 99% não está interessado nesse bem que a palavra fala aqui, meu irmão. Está interessado no capitalismo. Esse é o propósito. O capitalismo é o bem para essas pessoas. Por isso que Paulo lá em Timóteo disse o quê? Que a raiz do mal é o dinheiro. Paulo, em momento algum, condenou o dinheiro. Condenou não. Ele disse que aquele que se apega, se interessa pelo dinheiro, ele destrói família, ele destrói relacionamento no trabalho, na família, na vizinhança, na comunidade. Porque ele é uma pessoa que só está preocupada consigo. Ele não tem preocupação com o seu semelhante. Me parece que só tem barriga ele, né? Mas às vezes o apóstolo disse o quê? O amor seja sem hipocrisia. Aí, Edmilson, quando deveria, quando deve e deveria entrar o papel da igreja. O papel da igreja física, eu estou falando. É quando deveria entrar nessa situação, na vida de todos nós. O papel da igreja física. Quando eu digo papel da igreja física, eu estou falando das quatro paredes, né? Do ato de se reunir para assim poder conhecer, né? Porque eu estou olhando aqui, deixa eu ver aqui, o que foi que eu vou aqui? (46:30). Se Edmilson apagou eu também. A internet de Edmilson que caiu, nem sei se eu estou... Eu estou ouvindo você, pode falar. Está falando que aqui a imagem está tudo congelada? Pode falar que eu estou ouvindo. Pronto, Edmilson. É quando deveria entrar o papel da igreja física, o ato do se reunir, a igreja propriamente física, porque eu estava olhando aqui, acompanhando o raciocínio, em Efésios 2, capítulo 7, eita, bora, desenrola aí, capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 7, diz assim: para mostrar nos séculos vindouros, olha, se referindo a nós também, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amado, para mostrar nos séculos vindouros. Para mostrar nos séculos vindouros, a pergunta é, mostrar o que nos séculos vindouros? Está escrito aqui, ó, mostrar a suprema riqueza da graça de Cristo, a bondade de Cristo para com todos nós. É o que eu digo. É o papel, é o ato de se reunir o povo de Deus em um determinado local, meu amado. É o nosso congregar. Estamos falando do papel, do ato de se congregar. Estamos falando do ato de se reunir em um determinado local, que nós chamamos de igreja. Tem gente que é contra a tal igreja física de se reunir. Por quê? É contra. Eu acho porque já apanharam da vida e muito lá dentro dessas igrejas, meu amado. Muito. Ou seja, já viram tantas coisas lá dentro estranhas acontecer. Lá dentro, meu amado, que, vamos assim dizer, ficaram traumatizadas com o conceito de igreja física. Então, o nosso congregar, o nosso reunir em um determinado local é para sabermos o que aconteceu aonde? No século passado. E fazer o quê com nós saber de tudo isso? Ficarmos tranquilos hoje. Do tipo, não tenho mais nada a fazer isto, não tenho mais do que fazer aquilo hoje.
E hoje todos nós desfrutamos do que foi feito no século passado por Cristo. Mas os perversos, eles não mostram, eles obrigam o povo de Deus a praticar. É como disse o nosso irmão, mostrar é uma coisa, instruir o povo a praticar é outra. Assim age o sistema religioso. Eles têm o prazer de se reunir para mostrar o que aconteceu no século passado e assim instruir o povo de Deus a ter um relacionamento saudável com Deus, praticando. E ele acabou de ler que estava na Bíblia. Um fato histórico, um conto histórico. E aí, Edmilson? Verídico, meu irmão. Então, como falamos domingo, né? Que para haver relacionamento, precisa de haver pessoas, né, menino Francisco? Tem que ter. Você não pode se relacionar sozinho. Não pode. Aí. Você vê que hoje. Forte abraço, nosso irmão Everaldo. Você veja que o relacionamento hoje está sendo mais do que através das redes sociais, né? Isso. Tá? Olha, eu vou dizer, eu vou ser claro. Quando você faz um zap para mim também agora, irmão Francisco, você reúne um grupo, também é religioso. Vai falar de quê? É de religião? É um grupo religioso, né? É como se você estivesse no local físico, agora só que dentro de uma rede social, você se relacionando, né? Mas como nós vamos interagir, conhecer a pessoa, saber a necessidade da comunidade, da dificuldade, se não há esse relacionamento de proximidade, meu amado? Eu sei que eu apanhei muitas vezes, todos nós tivemos relacionamento trágico. Eu tive relacionamento trágico, você teve relacionamento trágico, como milhares de pessoas nesse mundo teve relacionamento trágico. Mas não é por causa desse relacionamento trágico que nós vamos deixar de nos relacionarmos com os demais irmãos. Ou nos separarmos, não estamos mais em reunião física. Para mim é uma excelência, meu irmão, de você estar lá ali tomando um cafezinho, comendo biscoitinho. Aqui no Nordeste, como nós gostamos muito, né? Vamos dizer, o munguzá, né, meu Francisco? Munguzá aí, na manhã, uma tapioquinha de queijo com coco. Olha que delícia. É maravilhoso. Vamos dizer assim, que ele estava tomando nesse momento de pandemia para manter a imunidade elevada, o mingau do cachorro, e aí? Que maravilha, coisa boa, mamãe. É saudável, meu amado, é saudável. Você partilhar desse momento aí maravilhoso, isso é gratificante. Isso não tem dinheiro que pague. Momento de lazer, você pegar o grupo, levar à praia. Ora, que coisa maravilhosa. Reunir todo mundo, vamos à praia hoje, vamos exaltar, vamos louvar o nosso Pai no mar aberto. Que coisa maravilhosa. Essa é a intenção nossa hoje, fazer com que o povo tenha essa liberdade, esse relacionamento. Não é esse relacionamento de amedrontamento nos lugares chamados de igreja. Nós não compartilhamos com esse relacionamento que aí está estabelecido no sistema religioso, no mundo religioso. Eu não compartilho. Eu compartilho do relacionamento aberto, onde a gente pode sair, pode ir a qualquer lugar, pode ir ao shopping, pode ir à praia, pode ir a um lugar de lazer bonito, você está lá reunido com aquele corpo ali, louvando, exaltando o nosso Criador por tudo que Ele fez, por tudo que Ele criou nessa terra. Para mim isso é sadio, mas assim é que tem que ser o relacionamento. Não esse relacionamento que nós vemos aí, né? De barganha, de fazer com que os filhos do pai estejam 24 horas dentro de um local chamado igreja, aprisionado. Alguns deixam de trabalhar, né? Alguns pedem família por estar ali preso, meu amado. Então, relacionamento é importante e nós lutamos por isso. Assim, menino Francisco, como nós nos relacionamos no trabalho, não tem que haver um relacionamento no trabalho? Tem que ter, né? Tem que ter. Deus hoje não pode se relacionar fora do trabalho. Trabalho num ambiente de 4 paredes, não lugar de 4 paredes.
E as pessoas se relacionam, né, sadiamente, alguns sadiamente, outros com ódio, com ira, né? Isso. E há Mas, relacionamento maravilhoso. E nós que temos entendimento, não podemos nos relacionar-se com os outros irmãos, meu exato. amado. É E incrível, por né? falar e por falar em relacionamento, eu vou até passar a bola para tu, que domingo agora vai ter um bom relacionamento, né? Sim, com Lá, certeza. Nossos lá em amados Jacuí. irmãos vão estar aqui indo à cidade de Jacuípe, né? Que pena que eu vou estar trabalhando. Meu trabalho Verdade. secular ainda me pede. Mas se Deus permitir que futuramente eu possa viajar e esteja aposentado, né? Eu posso até Eu- fazer feito os nossos amados irmãos aí que estão já dizendo, ó, eu agora vou aproveitar, vou viver o restante da minha vida, né? Não vou estar aprisionado, não vou estar em gaiola alguma, vou aproveitar. é, Mas nesse momento que eu tenho meu dever a cumprir na sociedade e com a empresa, eu estou em possibilidade de viajar. Mas será uma viagem excelente, onde com sairão certeza. daqui no sábado, estarão lá em Jacuípe, né? Aproveitando daquele local, daquele ambiente saudável. No domingo de manhã indo à praia e à noite vão estar lá como filhos amados, glorificando a beleza e a grandeza do Pai. Então, parabéns para o nosso irmão Erivaldo, que preparou esse passeio aí com os irmãos, né? E tem Exato. se envolvido nessa área de passeio aí com o irmão, Erivaldo, tem sempre feito isso, tem sido bom para com o povo de Deus. Então, meus Esse é o franciscanos, propósito. O propósito né? do bom relacionamento é esse. É você se Quando relacionar tanto secular como espiritualmente. E se você puder agregar os dois, como vai acontecer agora domingo próximo, né? Sábado, aliás, a viagem vai ser no sábado, né? E o pessoal só sábado, volta na segunda-feira. Aí você puder é, agregar um relacionamento secular, que é o ir, né? O viajar, conhecer, distrair, e chegando lá, ao se reunir com o povo que lá estão, para conversar, aprender um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras, é lindo, é maravilhoso. Porque o papel do nosso congregar é isso, é o nosso reunir para conhecermos um pouco mais, avançarmos um pouco mais acerca da escatologia, né? E isso é o que nós devemos fazer, participar desse relacionamento íntegro, né? Cooperativo, harmonioso, desfrutando desse amor verdadeiro que há em Cristo, em nos despertar para o perfeito entendimento, e também esse perfeito amor que há em Cristo, em nos despertar para o bom relacionamento com os nossos amados irmãos. Isso é perfeito, é lindo aos olhos do então, Pai. o grande desafio, que eu digo, dos filhos hoje, nesses dias, é o relacionamento. O grande desafio, meu irmão, é que nós temos que apresentar aquilo que Jesus fez para conosco e fazer com que as pessoas aprendam a se relacionar, tentar barganhando. Alguns é no trabalho, tocando no ombro do gerente, porque diz que é melhor nisso ou naquilo. Outro é nos lugares chamados de igreja, porque ora mais, porque tem um dízimo maior, porque isso, aquilo, outro, né? Esse é o grande desafio. Isso não é relacionamento. Isso meu amado, uma tragédia. Né? Então, o grande desafio hoje para nós, nesses dias, é aprendermos a relacionarmos com diferentes tipos de temperamentos. Porque cada um tem um temperamento diferente. Cada um tem um pensamento, meu Francisco. Cada um tem uma ideia. Aí está você aprender a se relacionar com esses tipos de pessoas. Alguém que é temperamentoso, né, que não pode ouvir um ai que está explodindo, né? Isso. E você ser um apaziguador, como foi Abraão, diante lá daquela perseguição entre o filho dele e os pastores que havia.
desculpa, o sobrinho Ló, né? E ele ali apaziguou ali aquele grupo. Então, nós que temos entendimento, temos que ser apaziguadores hoje desse sistema, desse povo temperamental que vive debaixo da legalização do judaísmo em suas vidas. Você observa, Francisco, que passa rápido o horário, né? Passa rapidinho. Alguns têm um temperamento mais exaltado, outro mais tranquilo, alguns têm facilidade de interagir-se, de relacionar-se, ao passo que outros não têm. Agora, quando colocamos em prática o amor de Cristo, o relacionamento flui. O relacionamento flui. O seu relacionamento vai ser sem hipocrisia, sem fingimento, sem falsidade. Quando você está imbuído do amor. O amor é a coluna de um relacionamento saudável entre a família, entre homem e mulher, né? Se houver esse companheirismo no amor, terão um relacionamento saudável e duradouro. Mas quando, meu amado, o relacionamento não tem a imagem do cabeça, a imagem daquele que nos ensina e diz que amar o próximo a nós mesmos, nós passamos dificuldade. Eu sei que há momentos de dificuldade em muitos lugares. Uns não aceitam o que nós entendemos hoje como verdade, ministro Francisco. Há pessoas dentro da nossa própria família que não aceitam o que nós falamos. Não é relacionamento difícil? É. Mas nós tentamos, com aquele amor que Cristo nos deu, agimos como agiu Abraão, apaziguando, né? Aos poucos mostrando isso aí, para que cheguemos aí uma conclusão de um relacionamento sadio, verdadeiro, harmonioso, né? Então, você veja que Paulo, em Filipenses, pode ler. Leia Filipenses, estamos chegando ao final, meu amado. Né? Aguente mais um pouquinho, só uns 10 minutinhos que nós vamos chegar ao final. Filipenses, capítulo 2, versículo 3, ministro Francisco. Diz assim, 2, 3, né? Isso. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Está aqui. Você vê que o papo da graça, o que mais fala é do amor. Não é isso? O papo que Paulo recebe fala mais do amor. Não tem outra coisa na palavra de Paulo, né? A gente vê que ele tudo, nada façais por partidarismo. Quer dizer que a pessoa dentro dos lugares religiosos fazendo partidarismo, né? Aquele pastor ali, olha, tu vê aquele pastor ali, rapaz, eu quero ser igual a ele, olha, eu vou ser igual a ele. Você veja o partidarismo, e ele diz, ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eu não posso ver os nossos irmãos que estão aí avançados no entendimento, né, e dizer que eu sou superiores a eles. Eu tenho que louvar o Pai pela capacidade que eles têm de entender a palavra do Salvador. Né? E não me vangloriar, não diminuir ele. Não, está errado. Não, eu vou, com a minha humildade, entender que eu posso agregar, que eu posso aprender com ele. Então, por isso que nós não usamos de partidarismo nem de A nem de B, meu filho. Há milhares de pessoas anunciando a palavra de Deus. Nós não fazemos partidarismo. E muito menos eu deixo de compartilhar. Eu compartilho, mesmo com divergência. Eu sei que tem divergências, mas tem fundamentos em algumas palavras daquele irmão ali.
Eu não vou estar aqui na rede social brigando, né, porque ele tem divergência comigo de alguns assuntos que eu estou entendendo que ele não entendeu ainda. Tá? Então, que haja em nós isso aqui, esse amor, não haja vanglória. Observe que Paulo em Gálatas, capítulo 5, leia aí também novamente, capítulo 5, versículo 22, nossos amados irmãos que estão acompanhando a nossa live, como falamos, em outro momento nós vamos falar do diabo, vamos falar da volta de Jesus, vamos falar dos predestinados, né, ministro Francisco? Vamos falar dos 144 mil, ministro Francisco? Tem muita coisa para falar, não, é pouca coisa. E já aí ali já é resumido já. Agora, Edmilson, tu falasse bem propício aí, o amor do próximo para com o próximo. Eu estou lembrando aqui, eu estou olhando aqui, tu dissesse Gálatas 5, 22, lembra isso? Isso. Eu estou lendo aqui o Salmo 32, versículo 9. Salmo 32, versículo 9, que diz: não sejai como cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freios e cabestos são dominados. De outra sorte, não te obedece. Aí onde é que começa o relacionamento do povo de Deus hoje? Esse versículo de Salmo 32, versículo 9, do cavalo e da mula, é a partir daí que começa o relacionamento do povo com Deus. É a forma da catequização, Edmilson. Há mais de 2020 anos aí atrás, o povo de Deus foram catequizados dentro de um relacionamento, até um relacionamento com Deus, hoje que não condiz com a verdade. Ou seja, aí a gente volta para Salmo 32, 9, o cavalo e a mula. O bom relacionamento de Deus hoje é o povo ser cavalo ou mula. Ou seja, meu amado, não existem, hoje, hoje vamos botar uma coisa na cabeça. Hoje, lendo o Salmo 32, 9, é que a gente conclui que hoje existem as pessoas que gostam, que sentem prazer em colocar cabresto, colheira nos outros, para lhe direcionar. Existem essas pessoas. E assim, por conta disso, sim, vá, diga. É o relacionamento amedrontador, né? É um relacionamento do tipo cabresto. O relacionamento do povo de Deus hoje é um relacionamento do tipo cabresto, é um relacionamento do tipo coleira, que é idealizado por um mentor, que direciona o relacionamento daquele povo com Deus, conforme o seu direcionamento. Ele ali está ali, guiando. Vamos lá, o teu relacionamento com Deus é assim. E o que é que acontece com isso? De tanto povo ser alimentado, não viver um relacionamento com Deus à custa do cabresto, à custa das coleiras, que hoje elas não sabem viver sem as colheiras, meu amado. O povo de Deus hoje ele não sabe viver sem as colheiras, meu amado. Se tirar a colheira, o cabresto do povo de Deus, o povo de Deus se perde, meu amado. Eles não sabem viver hoje. Jesus lhes tirou toda a maldição, toda a condenação, todo o escrito de dívida, ou seja, todo o judaísmo, né? O povo de Deus não acredita, não aceita que Jesus aplacou todo o escrito de dívida que pesava sobre aquele povo que gerou em nós hoje esse desfrutar. Mas o povo não sabe viver senão com os 613. Se você chegar para o povo de Deus hoje e dizer, olha, gente, ama o Senhor sobre todas, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e
o teu próximo como a ti mesmo. Não, quero não. Eu fui doutrinado, eu fui catequizado a viver com os 613, agora vem tu só com 2, quero não. Então, o relacionamento do povo com Deus foi catequizado pelos seus líderes religiosos a viver esse tipo de relacionamento com Deus, catequizado, a sombra vivendo 613. Se dizer que é só 2, eles não querem, meu amado, não querem. E não só 2, meu amado. Portanto, tiveram as suas mentes cauterizadas, acostumadas nos 613. Eles se acostumaram, Edmilson, a viver nos 613. O relacionamento do povo com Deus é sustentado por um regimento que tem 613. Eles foram acostumados nisso. Se dizer a ele que é apenas 2, ele não quer, eles não aceitam. Aí o que é que acontece? Cabe, meu amado. E quem foi o culpado por essa façanha? Os judeus? Botar isso na cabeça do povo de Deus hoje? Não. Foram nós próprios, os gentios de hoje, o povo de Deus que se acham gentil. Foi ele mesmo que catequizou eles mesmos a viverem com 613. Olha, para você ter um bom relacionamento com Deus, está aqui, ó. O véu, 613. E o povo, há século, vem nessa pisada. Quem é o culpado? É os judeus? É a Bíblia? Não, é quem lê a Bíblia e repassa a informação errada. Que o povo de Deus não conhece isso. Assim nós falamos, gentios, pelo amor de Deus. Nós estamos vendo gentio, nós hoje vamos dizer que nós somos gentios, mas hoje não existe mais essa raça de gentio, e nem de judeu, é todo mundo misturado, filho de Deus. Mas vamos dizer que nós somos gentios, porque assim fomos acostumados. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo gentio judaizando outro gentio. Por que isso? Por ganância. Por que isso? Por crueldade. Por que isso? Por perversidade. Então, nesse caso, nada do construir o bom relacionamento com Deus, meu amado. O povo, quando eu digo os líderes religiosos, eles não querem instruir o povo de Deus a viver, a ter esse ótimo e perfeito relacionamento com Deus. Para se ter isso, consume-se em apenas 2 mandamentos. Então, se o povo entender a sua situação acerca de ter um bom relacionamento com Deus, os maquiavélicos líderes religiosos não vão gostar. Tanto é que eles não gostam que ele não instrui o povo a viver nessas verdades. Pode falar, Edmilson. Apagasse o áudio? Apagasse o áudio. Apagar, tirasse teu áudio, rapaz. Tu tá me ouvindo que eu sei, tá? Bota teu áudio aí de novo. Tu clicou e desligou o áudio. Agora, então, é isso aí, meu amado, é pura verdade. Nós vemos que os filhos de Deus não vivem no perfeito relacionamento com o Pai. Vivem no relacionamento constrangido, amedrontado, assim como muitos vivem em seus lares. Como muitos pais constrangem os filhos, as esposas, as famílias, assim são as pessoas nesse lugar chamado igreja. São constrangidas a viver no amedrontamento, porque se ele fizer isso, ele vai para o inferno, se não fizer aquilo, vai para o inferno, se perder e fazer isso, perde a salvação. Ora, amado, né? Então, os filhos de Deus vivem hoje numa masmorra de condenação. Porque se ele sair da tal denominação, ele perdeu a salvação. Que coisa, né? Então nós vemos que milhares de pessoas estão dentro de lugares chamados igreja, mas não são relacionadas a ter uma vida de amor a Deus. Como eu falei, você se relacionando com Deus, você vai aprender a se relacionar com qualquer pessoa, de qualquer classe, de qualquer etnia, de qualquer cor, de qualquer raça, sem preconceito, se é rico, se é pobre, sem preconceito.
Porque, meu amado, você entende como foi o relacionamento de Deus com os filhos. Tem maior amor do que aquele de ir à cruz e se entregar por toda a raça humana? Pois é. Não tinha Verdade. cor para ele, se era branco ou preto. Ele não olhou isso, ele foi lá e se relacionou-se com todos. Nosso forte abraço, nosso irmão Erivaldo Miranda, que está lá em Jaboatão Centro, o qual é o idealizador da viagem para Jacuípe, né? Isso. Este abençoado aí, está aí, Próximo. se reunindo. Agora saindo sábado às 14 horas aqui de Prazeres, né? Nosso irmão José Velocino, forte abraço, meu amado, a você, né? Nas próximas lives, meu irmão, você nem começar às 9 horas, em vez de 20 horas, começar às 9, né? Às 21 horas, foi de fazer na rádio. Né? De 21 às 22. Vamos estudar a possibilidade aí. José Né? Velocino aí, forte abraço, Velocino. Olha, esse José Velocino aí, olha, a mente dele está esclarecida. Eu estou sabendo já quem é ele. Velocino, Parabéns, a mente dele foi clareada mais ainda. Viu? Chegou ao entendimento, Velocino. Forte abraço, então, Velocino. é dessa forma que nós aprendemos a nos relacionar. Se aprendemos a nos relacionarmos com Deus. Se relacionarmos com Deus, evidentemente que o ódio, a mágoa, a ira, o rancor que existe no homem será eliminado. Por que é que a tecnologia da indústria farmacêutica enriquece, meu amado? Porque o homem não sabe se relacionar. Permanece preso ao ódio, à mágoa, à intriga. E isso vai lhe consumindo psicomaticamente. E essas pessoas são levadas a tomarem medicamentos que não melhoram, mas que pioram a situação. Porque você melhora algo no seu corpo e piora em outra região do corpo. Com certeza. Então, assim como, meu amado, eu digo, o pecado naquela época ela era um câncer, eu digo, o sistema religioso é um câncer na vida das pessoas. Se observarmos, vamos ver que 99% dos consultórios psicológicos ou psiquiatras é de pessoas ditas cristãs. Cristãs, ministro Francisco, pasme, né? Que não deveria estar ali. Que não deveria estar ali, mas estão ali, sendo levado a viver debaixo das medicações psicotrópicas. Acredito nisso também. Então, observe que Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Nosso irmão Erivaldo é conhecedor nessa área aí da saúde. Ele, como agente de saúde, sabe muito bem quantas pessoas ele atende, né, com esse tipo psicomático lá na comunidade dele. Ele sabe muito bem. Tá? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Nosso irmão Francisco irá ler esse texto aí. Nossa. Nosso forte abraço ao nosso irmão Gilberto e Cláudio, né, aqui no Jordão. Isso. 22 diz assim, ó, mas o fruto do Espírito aí lá vem, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e demais. Contra essas coisas, não há lei. Claro que não há lei. Como é que a lei vai condenar uma pessoa que tem um bom relacionamento? Jamais. Como é que a lei vai condenar uma pessoa que vive em mansidão? Você vai ser condenado por você ser manso demais? Por você ser uma pessoa boa demais? Você vai ser condenado? Claro que não existe lei, meu amado. Uma pessoa benigno ainda vai ter lei para condenar essa pessoa? Mas é lógico que isso tem que entrar na cabeça do povo. Fala, Edmilson. Aí você veja que para muitos, né, o nosso espírito produz isso, né? Que é fruto do espírito. Nós temos um espírito que produz esse amor,
para com aqueles que estão próximos a nós, né? Que convivem mais próximo de nós. E é através dessa convivência que nós expressamos alegria, às vezes tristeza. Né? Então, meu querido, o relacionamento que o fruto do amor produz em nós leva a olharmos para o outro cordialmente, amigavelmente, amorosamente, mesmo sabendo, né, que essas pessoas pensam diferente, que têm suas limitações, mas assim como Salomão falou lá, como falamos lá no capítulo, para a memória, 12 de Provérbio, não foi isso? 10 de Provérbio. 10, 12. Né? Que cobre multidões de pecados, né? O amor. O amor produz confiança, meu amado, no relacionamento. O amor, ele produz essa confiança, este laço. Quando o nosso país chegar a essa maturidade, deixará de existir, vamos falar, 99% dessa corrupção que existe. Quando chegar o amor do amor, ele olhar para uma pessoa que está caída ali, principalmente os governamentais, os líderes religiosos que são aí milionários, quando passarem numa viela e ver lá as pessoas debaixo de um viaduto, quando passarem numa comunidade, ver lá as pessoas sem o pão cotidiano, eu pergunto, será que esses religiosos entram nessa comunidade, irmão Francisco, e observa aquela comunidade? Não. Eles pensam de trazer aquela comunidade para dentro do seu habitat. E ali corrompê-lo, ali amedrontá-lo, ali fazer com que eles perca o relacionamento harmonioso, carinhoso, e venha barganhar a Cristo para ser rico, para ser próximo. Isso é relacionamento com o Pai, com o Espírito. Agora, isso é relacionamento com o seu ego. Você passa a ser egocentrismo. Né? Deixa de viver uma vida amando o próximo para amar um local chamado denominação, meu irmão. Isso é. Sim. Agora, se os líderes religiosos hoje ele atentasse direitinho para o que diz o Senhor, e ele fosse verdadeiramente o divulgador do Senhor, da palavra do Senhor, ele teria que ter por base aquela passagem que Jesus disse que quando entrar na cidade, vocês vão, não leve nem alforje, né? Não leve bolsa, não leve sacola, né? Eles iam ter que fazer isso quando entrasse, quando fosse falar. Mas não, eles são primeiro. A tecnologia aumentou, ele aumentou também. Passou para cheque, passou para conta bancária, conta corrente, passou com a maquinetazinha. Vê só a inversão de relacionamento dos líderes religiosos hoje com Deus para os líderes religiosos daquela época com Deus. Onde você chegar, o pessoal vai lhe dar de comer, você vai comer. E lá você vai dormir, de manhã vai embora. Pega o beco. Não. O líder hoje, primeiro ele se apacenta, se estabiliza, chega ali em Boa Viagem, ali compra um apartamento e bota os coitadinhos para ir fazer a obra e ele fica só na administração. Eu sou o Moisés. Separei 12, dividi vocês em 12. Hoje eu tenho uma congregação em Pernambuco, hoje eu tenho uma, e eu vou ficar aqui, em Manhattan, em Los Angeles, administrando vocês. Os coitados daquela época, do primeiro século, eu acho que os líderes hoje, quando se reúnem, foram bestas. Se fosse hoje, era diferente. Então, eu não estou lá. Hoje existe maquineta. Você vê o tipo de relacionamento do povo de Deus, principalmente o líder, hoje, para o líder daquela época. É muito diferente. O daquela época atentava para o que dizia o Senhor perfeitamente. Já hoje, eles não atentam. Mas não está escrito, meu amado. Você não gosta muito de ler as Sagradas Escrituras, os fatos judaicos e repassar para o povo?
leia os fatos judaicos e tome para você mesmo. Ué, só é como é que diz? Deixa para os uns, já para os outros? Peraí, seu líder, fique espertinho aí. Te liga aí, te liga aí. Então, meu querido, estamos chegando ao final da nossa live. Vamos embora, Edmilson, vamos embora. Nós pedimos aí desculpa aos nossos amados irmãos que estão fazendo limite. E para finalizar, meu amado Francisco aí, no livro de Hebreus, ora, a carta escrita aos Hebreus, não foi para nós não estávamos lá nesse contexto, mas há algo aqui interessante que no capítulo Não, 3... E está dizendo aos hebreus, está dizendo aos brasileiros? Está dizendo ao alagoano lá? Aos paulistas? Não, está dizendo carta aos hebreus, meu amado. Veja que no capítulo 13, versículo 1, eu vou ler esse aqui. Pequeno o versículo, é pequeno, mas é contundente. Ele diz, seja, se fosse uma coisa que para parar, não estaria esse verbo seja, né, meu Francisco? É, um verbo positivo, né? De legitimidade. Está dizendo na hora, é para seja. Não é para você, seja, né? Vai ser, não. É para que você seja hoje. Não é que você, olha, daqui para frente seja, não. Presente, seja é agora. Né? Presente cotidiano, né? Presente. Seja constante. Ele mandou parar. Outro fato. É uma coisa seja contínua. Até amanhã, olha. Seja até amanhã. Não, é constante, é dia a dia. Seja constante, diariamente, né? Imutável, inalterável, contínuo, né? Paulo está dizendo. O texto, se for olhar para o dicionário nosso, diz isso, né? Nossa própria língua. Né? Seja constante. Aí diz o quê? O amor fraternal. Então, mais fraternal. Fraternal, fazer o bem sem esperar nada em troca. Acabou. O amor agape, né? Agape. E ele botou o quê? Um ponto e finalizou o que ele queria falar. E aí, nessa noite, nós finalizamos o que estávamos falando. Meu querido, minha querida, você pode ter um relacionamento harmonioso na sua casa. Nós, brasileiros, se primeiro aprendemos a nos relacionarmos com Deus. Nós falamos que há países que não usam a Bíblia, mas se relacionam muito melhor do que nós, brasileiros, meu Francisco. Né? Eles têm um apego maior uns para com os outros que nós, brasileiros. Mas o texto é contundente quando afirma que seja eu e você constante ao amor fraternal. Quer dizer que não é uma coisa que ficou só naquela geração que Paulo viveu, na geração que viveu os apóstolos, na geração que viveu Jesus. Não. Isso aqui, ministro Francisco, transpassou barreiras e barreiras. E está em nós hoje, filhos. Se isso existir em nosso país, se nós proclamarmos isto aqui, em vez de estarmos gredeando uns com os outros, ora, muitos filhos serão acordados para a essência deste amor fraternal. Esse amor maravilhoso uns para com os outros. Por isso Jesus disse, novo mandamento vos dou, ao falar aos seus discípulos, né? Que ameis uns aos outros, porque vocês fazendo isso, conhecerão que são verdadeiramente meus discípulos. A eles falando a ele, e a nós está aqui essa chamada, e podemos em nossa casa, e podemos em nosso trabalho, e podemos em nossa comunidade expressar este amor. Assim fala, meu amado, a palavra de Deus em nossas vidas e na vida dos demais. E aqueles que irão ouvir essa live futuramente, que louve, exalte ao Senhor com a vida justa, piedosa e amorosa. Melhor noite, irmão Francisco.
uma final de semana de excelência, um final de semana transbordante das maravilhas que o Pai preparou para se manifestar dia a dia em nossas vidas. E venhamos Amém. contemplar cada vez mais a majestade da sua palavra, meu amado. E assim nós desejamos a todos os filhos um final de semana de excelência e o entendimento, a sabedoria, o conhecimento do Espírito Eterno, cada dia se manifesta em cada um de nós, revelando o que estiver oculto e venhamos a desfrutar de toda a bondade do Pai. Boa noite, meu amado Francisco. Você tem a oportunidade de se despedir do povo também. Abraço, povo santo de Deus. Obrigado pela oportunidade de estar junto com todos vós, amados irmãos, através desta live, conhecendo um pouco mais, falando um pouco mais, e assim estamos aprendendo. Abraço a todos, amados irmãos, em Cristo Jesus. Excelente noite, povo santo de Deus. E o irmão Velocino disse assim, olha, podemos usufruir do bem e do melhor, sem esquecer do amor de Cristo para com o próximo. É isso aí, meu irmão José Velocino. Uma melhor noite para você, toda a sua casa e família. E desfrute, meu amado, da excelência que o Pai preparou para todos nós, no nome do Eterno. Amém. Melhor noite, Abraço. filhos amados do Pai. Um forte abraço a Abraço, todos. amigo.